Vamos começar com o nosso edital Enem. Fenômenos ondulatórios, pulsos e ondas, período, frequência, ciclo, propagação, relação entre velocidade, frequência, comprimento de onda, ondas em diferentes meios de propagação. Então ele te dá uma ideia do que ele pergunta, mas a gente vai ter uma ideia mesmo quando a gente pegar as questões e ver como é que são as questões Enem relativamente. Nós vamos começar aqui, pessoal, com algumas definições da ondulatória. O que é uma onda? Onda é uma perturbação que se propaga. Essa perturbação, olha só, presta atenção, essa perturbação, ela se propaga transportando energia. A onda transporta energia. Onda não transporta matéria. Daqui a pouco eu já vou botar um filmezinho e vou te mostrar que onda, somente a energia da onda que vai de um local para outro local. Tá? Então, onda transporta energia sem transportar matéria. Quanto à natureza, eu perguntei pro pessoal aí no início, né? Eu vou começar a fazer isso agora, prestigiar o pessoal que assiste às aulas. Mas eu perguntei, tu é natural de onde aí? São Paulo, Ceará, vários lugares do Brasil, né? Natureza é da onde nasce a pessoa. As ondas também, elas nascem, elas têm uma natureza. A natureza das ondas pode ser mecânica ou eletromagnética. Mecânica ou eletromagnética. O que são as ondas mecânicas? São aquelas que necessitam de um meio material para se propagar. As ondas mecânicas, então, se elas precisam de matéria, meio material, o que é meio material? Ar, água, tá? Vidro, precisa de matéria. Bom, se ela precisa de matéria, olha ali que está escrito das ondas mecânicas, elas não se propagam onde não tem matéria. E onde é que não tem matéria? No vácuo. Exemplos de ondas que são ondas mecânicas. Ondas na água, olha ali, ondas na água. O próprio meio é a água. Então, aquela onda do mar é uma onda mecânica. Pessoal, aqui está o principal exemplo de onda mecânica. Som, pessoal, não se propaga no vácuo. Se aparecesse uma questão assim, ocorreu uma explosão no espaço. O relato de um filme relata que houve uma explosão no espaço. Deu maior barulho no espaço. É verdadeiro ou falso isso? Falso. Pode dar explosão, pode luz se propagar. Agora, som no espaço? Não. No espaço há vácuo, há ausência de matéria no espaço. Então, o som não se propaga no vácuo. Por que o som não se propaga no vácuo? Porque o som é uma onda mecânica. Outro tipo de onda se chama eletromagnética. A onda eletromagnética, pessoal, é um tipo de onda que ela tem campos elétricos e magnéticos. Olha aqui, ó. O E é o símbolo de campo elétrico, o B de campo magnético. Então nós temos campos elétricos e magnéticos oscilando perpendiculares entre si. E perpendicular a esse campo elétrico e magnético eu tenho a propagação da onda. Então uma onda um pouco diferente, mas é uma onda. Por que é uma onda? Porque a onda eletromagnética leva a energia de um lugar para outro lugar. Então por isso que é uma onda. Tá? Aqui, ó, esse tipo de onda, aqui, por exemplo, uma antena. Uma antena de rádio, de transmissão, as cargas elétricas elas ficam oscilando na antena. Essas cargas oscilantes geram campos elétricos e magnéticos oscilantes que se propagam no espaço. Eu vou colocar um filmezinho aqui para ti, para tu dares uma olhada nessa. Olha só como é que funciona aqui, ó. Olha que legal essa figurinha aqui. Vou botar aqui. Olha lá, ó. Ó, tá vendo? É que a foto ela é estática, né? Mas olha ali a onda, ó. Campos elétricos e magnéticos oscilantes. Então nós temos a onda eletromagnética funciona assim. Um campo elétrico gera o magnético, magnético e o elétrico, tá? Bom, como campos elétricos e magnéticos existem no vácuo, esse tipo de onda eletromagnética tem, em relação às ondas mecânicas, olha lá, elas propagam-se no vácuo, coisa que a mecânica não se propaga. Essa é a grande diferença. Nós vamos falar agora, a próxima qualidade é quanto à vibração das ondas. Elas podem ser longitudinais e transversais. Deixa eu parar esse filmezinho aqui.
Porque eu quero mostrar para vocês o seguinte: quando a direção de vibração é paralela à de propagação, nós temos uma onda longitudinal. Por exemplo, aqui ó, esse cara, ele, né, tem um aparato ali, dá uma olhada nesse videozinho aqui do canto, tá? Em que, o que vai acontecer? Tem uma mola maluca e esse cara vai mexer aquela mola maluca. Ih, já começou o outro. Calma aí, rapaz. Calma aí, seus vídeos. Agora sim. Vou começar do zero aqui, o videozinho. E olha lá. Observe então. Olha a direção que tu vibra, que é horizontal, e olha a direção de propagação para essa primeira situação. Olha lá. Vibrou na horizontal. E olha como é que está mostrando a propagação também na horizontal. Quando a direção de vibração é paralela de propagação, nós temos uma onda chamada longitudinal. Olha lá quando a onda bate, ó, fez a bolinha aí para a direita, para a esquerda e voltar. Agora em câmera lenta, mostrando o movimento oscilatório, então, da bolinha ao ser atingida pela onda longitudinal. Agora, no início da aula eu te falei, onda não transporta matéria. Eu quero que tenha uma olhada. Isso aqui, ó, esse equipamento aqui, ó, desse vídeo, isso aqui é um diapasão. Diapasão é usado para afinar instrumentos musicais. Esse diapasão, pessoal, ele perturba o ar. Som é uma perturbação no ar. Nós vamos ter semana que vem uma aula de som especial, chamada acústica. Depois a gente se preocupa mais com som. Agora estou me preocupando com ondas em geral. Agora, observa as moléculas de ar, como elas vibram, mas não há transporte de ar, não há transporte de matéria. Esse vídeo é bem, ele mistura vídeo com ilustração. Então, deem uma olhada aqui. Tá vibrando ali o diapasão, tá? Olha lá. Agora uma ilustração. Quando vibra, pessoal, tá vendo que as moléculas de ar elas estão vibrando? A energia da vibração está se propagando. Agora, observem que as moléculas de ar, elas vibram, mas elas não são carregadas. Não é a matéria que é transportada. Ali uma onda sonora chegando numa chama. Olha que a onda sonora, olha só. Ela a energia é uma onda de choque, faz vibrar a chama, porque a chama ali está representando as moléculas de ar. Tá? Então, legal aí a onda chamada longitudinal. Anota aí. Som é uma onda mecânica e som é uma onda longitudinal. Som é longitudinal. Agora, olha ondas em cordas, pessoal. Quando eu vibrar de uma maneira, olha só a vibração. Estou mexendo uma corda, por exemplo, verticalmente. E eu vibro numa direção vertical e se propaga na horizontal, a onda está indo assim na horizontal, então tem uma onda transversal. Anota aí, ondas em cordas, mecânica. Corda, o meio, estou vibrando o meio. Só que a onda na corda é mecânica e transversal. Agora, eu te falei também ali no slide anterior que as ondas eletromagnéticas são ondas, ó, em que a direção de vibração, campo elétrico e magnético, são perpendiculares à propagação. Anota aí, todas as eletromagnéticas, daqui a pouco eu vou falar delas, do conjunto delas. Todas as eletromagnéticas são o quê? Anota aí, transversais, ok? Então, ó, olha como é que está vibrando, está indo da direita para a esquerda, lá a propagação e a vibração. Então, eu faço uma onda numa corda, eu vibro uma direção, se propaga transversalmente. Agora, olhem só a onda mista. Onda na água, ela é longitudinal e transversal. Olha a diferença aqui, ó. Um ponto da corda, quando é atingido pela onda transversal, puramente transversal, olha o ponto, vai para cima, para baixo, para cima e para baixo. Agora, olha a onda mista. Uma pessoa dentro d'água, já viu o surfista? Quando chega a onda atinge... Pessoal, só deixar bem claro, aquele espumão que carrega o surfista não é a onda da física. Porque a onda da física não carrega o surfista. A onda da física é antes de quebrar. Sabe aquele morrinho que vem antes de quebrar? Aquele morrinho que vem antes de quebrar, olha o que ele faz ali com a pessoa. Olha ali. Ele põe a pessoa, olha lá, para baixo, para cima e para frente e para trás. A pessoa faz um movimento circular quando passa uma onda d'água. Por isso que ela é mista. Ela se propaga para frente e para trás, para cima e para baixo e para frente e para trás também, ao mesmo tempo. Então, movimento circular, ondas na água, põe aí, ondas mistas, transversal e longitudinal ao mesmo tempo. Elementos da onda, pessoal, importantíssimo, elementos da onda. Olha só.
A parte mais de cima, aqui está desenhando uma onda transversal, tá? É mais fácil a gente visualizar. Poderia desenhar uma onda também longitudinal, mas desenhar a transversal que é mais fácil. A parte mais de cima da onda é a crista da onda. A parte mais de baixo é o vale da onda. Então, uma onda tem crista e uma onda tem vale. Uma coisa importante é tu reconheceres o que é uma oscilação. Porque vai aparecer aquele desenho ali e eu pergunto, tu sabe me dizer quantas oscilações tem naquele desenho? Porque ali, pessoal, naquele desenho, tá? Crista é a parte de cima, vale é a parte de baixo, tá? Ah, mais uma grandeza antes de falar o que é uma oscilação. Amplitude. Guarda isso aí, importante, ó. A amplitude, vamos ver, está associada ao que da onda amplitude? A amplitude está associada à energia da onda. A amplitude está associada à energia da onda, tá? Então, olha aqui, a distância entre esse eixo de equilíbrio e a crista, ou o eixo de equilíbrio e o vale, é chamado de amplitude. Te liga que às vezes ele te dá a distância daqui até aqui e te pergunta daqui até aqui, e te pergunta quanto é a amplitude. Então, se ele te deu a distância daqui de crista a vale, né, vertical, tu tem que dividir por 2, tá? Agora, o que é uma oscilação? Olha só. Ali, pessoal, nós temos um trem de ondas. O que é um trem de ondas? São várias ondas, uma atrás da outra. Então, olha aqui. Eu comecei do eixo de equilíbrio, tá? Então, ó, fui na crista, fui lá no vale e voltei ao eixo de equilíbrio. Isso é uma onda. Só que aqui eu comecei a próxima onda, ó. Subi, desci e próxima onda. Então, se eu fosse contar desde o início, eu tenho uma onda, 2 ondas, 3 ondas e meia. Então, 3 ondas e meia. Então, tu tem que ficar esperto, porque pode aparecer várias ondas desenhadas. Então, tu tem que reconhecer. Cada cobrinha dessas aqui, ó. Cada cobrinha dessas aqui é uma onda. Então, tá aqui, ó. Cada cobrinha dessa é uma onda. Agora, eu poderia começar a contar de uma crista. O que aconteceria se eu começasse a contar uma onda de uma crista? Então, tenho aqui uma onda, aí eu começo a contar lá da crista. Se eu começar a contar da crista, eu vou terminar na outra crista. Agora, eu poderia pegar a onda também e começar a contar a onda da onde? Do vale. O que aconteceria se eu começasse a contar uma onda lá do vale? Ó, lá do vale. Eu terminaria no outro vale. Então, importantíssimo tu saber o que é uma unidade de onda. Uma unidade de onda é uma cobrinha de crista a crista ou de vale a vale. Só que é o seguinte, mas eu quero começar da crista. Então, 1, 2, 3, tá? Mas daí tu perde esse pedacinho e esse pedacinho. Tem que começar. Aqui comecei do eixo de equilíbrio, então, uma onda, 2, 3 e meia. Por que é importante tu saber contar a quantidade de ondas? Porque aí, olha só, ele pode chegar e te perguntar assim, ó, essa grandeza, o lambda, nós já andamos falando do lambda na semana passada, quando nós falamos de ótica. Pessoal, lambda é a distância, olha aqui o lambda, ó. O lambda é a distância, é o tamanho de uma onda. Então, quem sabe o cara me dá a distância entre daqui até aqui, tá? Vamos fazer esse desenho, Isso é uma coisa importante, a gente tem que fazer. Então, vamos fazer aquele desenho aqui. Vamos fazer aquele desenho ali, tá? Tentar fazer o mais bonitinho possível. 1, 2, 3 e meia. Aí o cara pega e olha o que o sujeito me dá. O sujeito me dá essa distância total aqui, ó. Ele me diz. Essa distância... fazer uma linha reta aqui nesse iPad não é coisa fácil. Ele me dá que a distância total, L, é de 7 metros. 7 metros. Beleza? Bom, olha só. Se eu sei que tem ao total, ó, contei, uma cobrinha, 2, 3 e meia, se eu sei que 3,5 ondas, ou seja, 3,5 lambdas, porque cada onda tem um lambda. Se 3,5 lambdas é 7 metros, bom, conclusão, lambda é 7 metros por 3,5, ou seja, 2
metros. Então eu descubro o comprimento de onda, tá? Então é importante. Isso é uma regra de 3? Sim, é uma regra de 3. Se você sabe o tamanho de várias ondas, você saberá o tamanho de cada onda. Importantíssimo isso. Saber o que é o comprimento de onda. Segue. Frequência e período, pessoal. Já tínhamos esse conceito lá do MCU, é o mesmo conceito. N por ΔT e ΔT por N. O que é cada uma dessas coisas? Frequência é o número de oscilações em um certo tempo. Então é importantíssimo tu pegar um trem de ondas e reconhecer que tem ali naquela figura, na minha figura, né? Na figura lá da questão do Enem, ele pode botar mais cobrinhas ou menos, não sei. Então eu tenho que pegar N, que é o número de oscilações, o número de ondas, e pegar o tempo que demorou para várias ondas. Tá? Agora, olha aqui, o período é o tempo que demora para cada uma das ondas. Então, se eu pegar o tempo total e dividir pelo número de ondas, então eu vou ter o quê? Eu vou ter o período. Vou te dar um exemplo, vou voltar aqui. Vou te dar um exemplo aqui também. Ó. Digamos que o cara pegou e me disse assim, ó, tá vendo essa figura aí? Tá vendo aquela onda? Aí ele diz assim, meu amigo, deixa eu ver, eu queria copiar e colar essa figura para não ter que desenhar de novo. Vamos tentar aqui, ó. Olha só, digamos que ele me diz que o tempo total, o ΔT para fazer todas essas ondas, tá? Foi de 14 segundos. 14 segundos. Bom, se eu sei o tempo de 3 ondas e meia, então eu vou saber o tempo de cada uma das ondas, tá? Então, 14 segundos. Quantas ondas foram feitas? 3,5 oscilações. O que é período? Olha lá. É o tempo para uma delas. Então, para uma oscilação, para uma delas, vai demorar segundos. Faz uma regra de 3. Tá? Ou, por exemplo, eu te falei ali, ó. Foi 3,5 oscilações em 14 segundos. Então, tu pode pegar e botar ali, ó. 3,5 por 14. Eu inventei aqueles números ali, né? Inventei. O que dá para ver é que o período e a frequência são inversamente proporcionais. Agora, pessoal, tu não pode esquecer a unidade de frequência. Presta muita atenção. A unidade de frequência no sistema internacional, se tu colocares o número de oscilações em segundos, aqui ó, ΔT em segundos, a unidade de frequência será o Hertz. Hertz, tá? Símbolo HZ, Hertz. Mas o tempo tem que estar em segundos. O que significa, então, uma frequência de 10 Hz, 10 Hz? 10 Hz são 10 oscilações, ou seja, 10 cobrinhas daquela por segundo. Então, olha o que eu estou te mostrando aqui. Que se o período é o inverso da frequência, então o período, o tempo de cada onda é o inverso da frequência, então 1 sobre 10 segundos. Então, demora 0,1 segundos para cada uma das ondas. Tá beleza? Então tem que cuidar aí, ó, tem que estar segundos. Aí se não tiver segundos, se ele me der em minutos e horas, passa para segundos ali para obter a frequência em hertz. Agora, uma coisa que é importante também é tu se ligar ao seguinte, prefixos, que aparece muito, já apareceu, eu vou te mostrar depois uma questão. Pessoal, o que é uma onda de 1 kHz? Quilo, prefixo, 1000, 10 na 3 Hz. O que é uma onda de 1 MHz? Mega, 10 na 6 Hz. O que é gigahertz? Mas eu tenho que decorar? Tem que. Já caiu, eles te cobram isso. 10 na 9 Hz. Importante tu saber, olha ali, ó. É fácil, ó. Vai de 10 na 3 para 10 na 6 para 10 na 9. Aumenta de 3 em 3 o expoente da base decimal. Beleza? Volta. Equação fundamental da onda. Isso aí, ó, destaca aí como uma das coisas mais importantes que eu vou falar hoje, tá? Pessoal, importantíssimo.
O comprimento de onda é a velocidade da onda vezes período, ou a famosa velocidade é comprimento de onda vezes frequência, V lambda F. Aqui, pessoal, tu tem que ficar bem atento, tá? A velocidade de propagação depende do quê? Se o cara olha a fórmula, o que o aluno diz? Ah, a velocidade depende do lambda e do F. Não! Como assim? Tu tá doido, Fabrício? Não. Velocidade não é lambda F? Como é que não vai depender de lambda F? Não. Não. Por que não? Pessoal, a velocidade, apesar de ser calculada com comprimento de onda vezes a frequência, a velocidade só depende do meio e das condições do meio. Como assim do meio? Se o meio é o ar, por exemplo, o som se propagando no ar agora. Se o meio é o ar, só vai mudar a velocidade de propagação se eu mudar o meio ou a condição do meio. Ar quente, ar frio. Mudar a condição do meio. Se eu estou na água e continuar na água, a velocidade permanecerá a mesma, a não ser que eu mudar uma condição, por exemplo, profundidade da água. Mas a velocidade depende do meio de propagação. Não depende de lambda F. Não depende de lambda F. Ah, mas ela é calculada. Pois é, ela é calculada com lambda F, mas não depende de lambda F. E a frequência depende da fonte que emite a onda. Então, ali, por exemplo, aqui eu tenho 3 meios. É legal tu saber, pessoal, que a onda sonora ela se propaga mais rapidamente quanto mais denso for o meio. Então, por exemplo, ar, água e granito. Tá vendo ali, 3 ondinhas feitas ao mesmo tempo, um som aqui feito, Tu vê que, olha a onda no granito, bem rapidinha, chega no outro lado. No ar demora e na água mais rápido. Então, em geral, tem exceções. O som sonoro, não são todas as ondas que são assim, tá, pessoal? O som, anota aí. Som mais denso, mais velocidade em geral. A luz, por exemplo, é o contrário. Nós vimos na aula passada. Luz menos denso é que mais velocidade. Tá? E mais denso, menos velocidade. Então tem que cuidar. Ondas sonoras, anota aí. Quanto mais denso o meio, mais velocidade. Para a luz, é o contrário. Quanto mais denso, menos velocidade. Ok? Vamos guardar. Por que eu estou falando mais denso e menos denso os meios? A densidade do meio. Porque é isso que vai influenciar justamente na velocidade de propagação. Tá? Olha só, vamos a 2 questões. Primeira questão do Enem de 2011, 2 diz assim. Na câmara de cozimento de um forno de micro-ondas, a flutuação do campo elétrico é adequada para o aquecimento da água. Esse tipo de forno utiliza micro-ondas com frequência 2,45 GHz. Falei, precisa saber. Para alterar a orientação das moléculas da água, bilhões de vezes a cada segundo. Mas ele disse ali, bilhões, 10 na 9, bilhões de vezes por segundo. Então, já te dei uma ideia do que é o giga. Essa foi a frequência escolhida porque ela não é usada em comunicações e também porque dá às moléculas d'água o tempo necessário para completar uma oscilação. Dessa forma, o forno de micro-ondas funciona através do processo de ressonância. Pessoal, essa questão do forno de micro-ondas, ele está falando que é ressonância? Pois num outro vestibular de Enem cobrou. O forno de micro-ondas funciona com resposta, ressonância. Então por isso que é bom a gente refazer as questões, elas reaparecem de uma outra maneira. Então tá ali, ressonância, tá? Forno de micro-ondas, o micro-ondas entra em ressonância com a molécula d'água, tá? Transferindo energia para os alimentos. Isso, inclusive, foi em 2014, né, que perguntou qual era o fenômeno. Sabendo que a velocidade de propagação... Não, estou enganado. 2014 foi outra, foi uma ressonância também, mas foi da antena. Confundi. Sabendo que a velocidade de propagação das ondas eletromagnéticas no meio é cerca de 3 vezes 10 na 8, qual é aproximadamente o comprimento de onda no micro-onda presente no forno em... Olha lá a unidade que ele quer, em centímetros. Ai, tem gente que esquece das unidades. Então, olha ali, pessoal. Frequência. 2,45 GHz.
Velocidade de propagação, aproximadamente 3 vezes 10 na 8 metros por segundo. O que é o giga? Te falei antes, o que é o giga? 2,45 vezes 10 na... 10 na 9 Hz. Se eu botar no sistema internacional, se eu botar ali, se eu botar metro por segundo e hertz, eu vou achar a resposta do lambda em metros. Cuida, ó. Então agora eu vou vir aqui e vou fazer V igual ao comprimento de onda vezes a frequência. Beleza? Agora, 3 vezes 10 na 8 é igual ao lambda vezes 2,45 vezes 10 na 9. Então, 3 vezes 10 na 8 sobre 2,45 vezes 10 na 9. Isso aqui, pessoal, eu vou aproximar para 1. É um pouquinho maior do que 1, tá? Então, o lambda vai dar aproximadamente 1 vezes 10 na menos 1 metros. Ó, vamos lembrar como é que é a regra. Mantém a base decimal e faz o quê? O expoente de cima, 8 menos de baixo. 8 menos 9, menos 1. Agora, ele pediu a resposta, tem gente que de repente já se atirou, porque 0,1, mais ou menos 0,1, tem gente, então é A. Não, pessoal. E essa resposta aí de lambda, em centímetros, aproximadamente 10 centímetros, tá? Porque eu tenho que multiplicar por 100, né, para transformar de metro para centímetro. Então, 0,1, 10 centímetros. Aproximadamente 10 centímetros, eu tenho duas respostas, C e D. E agora, professor? Lembra? Esse aqui era um 1, mas era um pouquinho maior ou um pouquinho menor do que um pouquinho maior. Então, se é um pouquinho maior, só pode ser ali o 12 centímetros. Então, não precisa fazer aquela conta, não precisa fazer aproximadamente, né? A não ser que tivesse 12,12, 2 e 11, não, daí sim, né? Mas tá ali, tá ali a questão do Enem, ali 12,2 centímetros, então a resposta aí. Vamos voltar para lá, na tela, 12,2 centímetros. Pegadinha, hein? Tem gente que botou 0,12 metros, né? 0,12 é a V lambda F. Então, teve duas transformações de unidades nessa questão. Espectro eletromagnético. Pessoal, eu falei para vocês que as ondas eletromagnéticas propagam-se no vácuo. E o que mais? Além de propagar no vácuo, são todas transversais. Tu tem que conhecer todo o espectro eletromagnético. Todo o espectro. Vamos lá, então. Olha aqui. Como é que a gente memoriza? Eu vou te dar dois macetes ao mesmo tempo. Olha aqui. Primeiro, o Ramilux G. Famoso Ramilux G. Ramilux G. O que é o Ramilux G? Começa lá de baixo, ó. AM, FM, TV. Ondas de rádio e TV. M de micro-onda. I de infravermelho. L de luz visível. E ainda mais, olha ali, ó. Vamos lembrar do VAVAV? Vermelho, alaranjado, amarelo, azul, amarelo, verde, azul, anil, violeta. Já deu crepe aqui. VAV, né? Então, vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil, violeta. Nota que abaixo do vermelho tem o infra, abaixo do vermelho. E acima do violeta tem quem? O que é o U do Ramilu? O U é o ultravioleta, raio X e raio gama. Para cima, pessoal, para cima, ó, FE, fé, frequência e energia. Fé, tu vai conhecer nem entrar na universidade. Frequência, a onda eletromagnética também é chamada radiação eletromagnética, tá? Então não estranhe esse nome. Eu estou aproveitando aqui, ó, de falando E, só que esse E é a energia do fotoassociado. Apareceu uma vez só numa questão do Enem, a energia relacionada à frequência, tá? Então, mais para cima, mais frequência e mais energia. Quando cresce a frequência, olha lá para baixo o que cresce. Também as ondas mais de cima têm maior poder de penetração. Raio X e raio gama penetram mais na matéria. Por exemplo, nosso corpo.
Raio-X atravessa o nosso corpo, só não atravessa os nossos ossos. É absorvido pelo cálcio. O raio gama atravessa o nosso corpo inteiro. A ultravioleta, ela consegue... Essas três aqui, ó, de cima, elas são mais perigosas. São as chamadas radiações ionizantes. Elas ionizam a matéria. Inclusive, elas conseguem entrar lá no DNA. Essas aqui podem causar câncer, tá? A luz, tu sabe que a luz não nos atravessa, né? Então, quanto mais para cima, maior o poder de penetração. E para baixo, olha lá, pessoal, lambda e tesão, que é o período. Então, para cima, fé e poder de penetração. Para baixo, lambda, tesão. Então, eu tenho que saber a ordem, eu tenho que saber quem tem mais frequência, mais poder de penetração. Então, ó, a ondas AM é a de menor frequência possível. A raio gama é a de maior frequência possível. Agora, a de maior comprimento de onda é a AM. A de menor comprimento de onda é raio gama. Então, tem que saber a sequência, saber quem tem mais frequência, e mais ou menos lambda. E uma coisa, no vácuo, pessoal, todas as ondas eletromagnéticas possuem a mesma velocidade. Mas no vácuo, se eu jogar uma ultravioleta, um fóton de ultravioleta e de raio gama e de luz, elas andam distâncias iguais, em termos iguais, que é a velocidade da luz no vácuo, que é o 3 vezes 10 na 8, tá? Então, a primeira coisa, tu tem que saber esse conjunto de ondas. Outra coisa é ter uma ideia de para que serve. Pessoal, ó, AM, FM, TV, comunicações. Micro-ondas, também comunicações. Wi-Fi, celular, tá? Radar também, micro-ondas, eu posso usar radar. O forno de micro-ondas, como a questão que nós acabamos de ver. Infravermelho, pessoal, ondas de calor, anota aí, ondas de calor. Luz, toda a ótica tu usa luz e também te consegue se comunicar com luz, fibra ótica, anota aí, tá? Ultravioleta, bronzeamento, tratamento d'água, raio-x, para tirar uma foto do osso, raio-x é absorvido pelo osso, pelo cálcio do osso. Raio gama a gente pode tratar câncer, além de, ele pode causar, dependendo da dose, mas tu pode tratar câncer com raio gama, radioterapia. Aguinha, para lubrificar a lagoela. Agora, olha a polêmica questão. Polêmica não, né? O pessoal riu dessa questão aí. Nossa pele possui células que reagem à incidência da luz ultravioleta e produz uma substância chamada melanina, responsável pela pigmentação da pele. Pensando em se bronzear, uma garota vestiu um biquíni, acendeu a luz do seu quarto e deitou-se exatamente embaixo da lâmpada incandescente. Após várias horas, ela percebeu que não conseguiu resultado algum. O bronzeamento não ocorreu porque a luz emitida pela lâmpada incandescente... Será que ela tem baixa intensidade, baixa frequência, espectro contínuo, amplitude inadequada ou curto comprimento de onda? Pessoal, lâmpada incandescente. Vamos ali para o espectro. Pessoal, lâmpada incandescente, tá? Aquela lâmpada quente, ela emite o quê? A lâmpada quente, calor. A lâmpada incandescente emite infravermelho e o quê? Olha aqui. E luz. Ela não emite a lâmpada incandescente na faixa do ultravioleta. A lâmpada incandescente tem baixa frequência ou grande comprimento de onda. Então tá aí. Por quê? Porque ela tem baixa frequência, tá aí. Baixa frequência, B de Brasil, tá? Ou poderia ser grande comprimento de onda, mas eu botou curto aqui. A intensidade tem a ver com a potência da lâmpada, se ela brilha mais ou brilha menos. Então não adianta botar uma incandescente que brilhe um monte, ela não vai bronzear, porque o que bronzeia tá lá, ó, ultravioleta. A incandescente é só na faixa do visível. Beleza? A amplitude, pessoal, está associada também à intensidade. Então não é por causa da amplitude. Olha só. Enem 2014. Alguns sistemas de segurança incluem detectores de movimento. Nesses sensores, existe uma substância que se polariza na presença de radiação eletromagnética de certa faixa e frequência, gerando uma tensão que pode ser amplificada e empregada para um efeito de controle. Quando uma pessoa se aproxima do sistema, a radiação emitida por seu corpo é detectada por esse tipo de sensor. Nós emitimos uma radiação. Não sei se vocês sabem.
Que radiação é essa que o nosso corpo emite? É a radiação captada no detector encontra na faixa de frequência em que região? Luz visível, nós emitimos luz. Claro que não, né? Não é uma lâmpada, né? Não emitimos luz. Nós emitimos ultravioleta, sim, né? Eu emito ultravioleta, a pessoa do meu lado se bronzeia. Não, né? A gente emite infravermelho, nós emitimos calor. Sim, nós emitimos calor, pessoal. É na faixa do infravermelho. Claro, tinha que saber que infravermelho é ondas de calor. Micro-ondas, não emitimos micro-ondas e nem ondas de rádio. Imagina nós emitir ondas de rádio. Né, sem equipamento nenhum, tu transmitiria ondas de rádio e se comunicaria. Não, né? Era só raciocinar um pouquinho. De repente o cara podia se confundir aqui na micro-ondas, mas tá ali. Essa questão infravermelho, nós emitimos calor. Já vi que numa sala, às vezes, tem, sei lá, 30 pessoas numa sala pequena e não tem ar-condicionado, começa a ficar quente o ambiente. Por quê? Porque nós emitimos para o ambiente o infravermelho e começa a aquecer o ambiente. Exatamente por isso. Tá bom, pessoal?